Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal que tem as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E para tornar este programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, sou jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma camisa laranja. O cenário do nosso programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: Correição Ordinária faz recomendações para a melhoria do TRT da 21ª Região. Servidores e magistrados do TRT-RN lotam escola judicial em evento que discutiu assédio e discriminação no ambiente de trabalho. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho Simone Jalil. Vamos falar sobre a Rede Potiguar de Cooperação que foi apresentada durante a caravana virtual dos Centros de Inteligência. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho encerrou a correição ordinária realizada entre os dias 5 e 9 de maio. O ministro, corregedor e sua equipe fizeram recomendações ao tribunal com o objetivo de adequar e melhorar os serviços prestados. A sessão aconteceu no Tribunal Pleno na presença de magistrados e servidores do TRT-RN. A plateia acompanhou atenta a leitura da ata realizada pelo servidor Cláudio Gomes, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. O documento resumido apontou diversas recomendações ao tribunal. Algumas já estão em curso, como a efetivação da ouvidoria da mulher. Sem dúvida, como eu bem disse, a correição é um momento de aprimoramento, é um momento de troca de ideias, de trocas administrativas do que está sendo feito, de orientações administrativas por parte do TST, através da sua corregedoria. O balanço é positivo, o ministro elogia a nossa eficiência do ponto de vista jurisdicional, que é a entrega à população do que vem sendo julgado e do que vem sendo entregue ao jurisdicionado. Faz algumas observações de cunho administrativas, que tem feito em outros tribunais também. O ministro corregedor Luiz Felipe Vieira de Melo Filho também fez comentários a respeito das recomendações. Parabenizou os servidores e magistrados pela eficiência do tribunal, agradeceu toda a equipe do TRT-RN que colaborou com a correição e se disse tranquilo em relação ao cumprimento dos ajustes necessários, como melhorias nas áreas de precatórios, acessibilidade, gerenciamento de dados e uniformização da jurisprudência. Tribunal que tem ótimos índices, de produtividade, administrativamente é muito bem estruturado e, claro, a correição ela sempre traz a necessidade de aperfeiçoamento. Nós sempre trabalhamos com a possibilidade de melhoria daquilo que fazemos. Então, alguns ajustes existem, são necessários e houve uma completa integração e colaboração da equipe da Corregedoria e da Corregedoria com as equipes do Tribunal e com a administração do Tribunal. Outro ponto importante da ata de correição foi a atenção dada pela equipe do TST à questão da conciliação. Foi recomendado ao TRT 21 que forme mais servidores e magistrados nessa área e que melhore os índices de acordos de conciliação. Essa foi a 9ª correição ordinária realizada pelo ministro Vieira de Melo Filho desde que assumiu a Corregedoria Geral do TST em outubro do ano passado. A equipe de Brasília passou a semana toda em Natal analisando o trabalho do TRT-RN. Em uma tarde, eles visitaram a escola judicial dirigida pela desembargadora Perpétua Vanderlei. Então, a nossa conversa foi a seguinte: a gente tem os cursos obrigatórios, os cursos internos, os cursos da magistratura, mas ao mesmo lugar, a gente está procurando se voltar para a sociedade, para que a sociedade conheça a escola, conheça mais o direito do trabalho, do justiça do trabalho. Quem também está atuando na Corregedoria Geral do TST é o juiz do trabalho Herman Hackert. Cedido pelo TRT-RN para atuar em Brasília, o magistrado conta com entusiasmo o trabalho que vem desenvolvendo no projeto Brasil Amazônico, que une itinerância e inclusão digital. Hoje eu acho que o trabalho da Corregedoria, primeiro, é um dos principais trabalhos que eu faço hoje lá, porque eu acho que também é uma grande oportunidade de aprendizado, O projeto da Amazônia, que no caso a Corregedoria tem desenvolvido, ele parte da perspectiva de um anteprojeto. A gente chama anteprojeto porque, na verdade, o Tribunal Regional ele dá o passo seguinte em transformar num projeto com as adequações regionais.
O TRT-RN reuniu na Escola Judicial 2 pesquisadores para falar sobre assédio e discriminação. O auditório da EJUD ficou lotado de servidores terceirizados e magistrados. Cerca de 100 pessoas acompanharam o debate. No auditório da Escola Judicial do TRT-RN, magistrados, servidores e colaboradores assistiam atentos às reflexões trazidas pelos pesquisadores. A promotora de Justiça de Defesa da Mulher, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos, Érica Canuto, falou sobre machismo, cultura do estupro, meios de prevenção e responsabilização. Ela também diferenciou o que é o assédio moral e sexual. Queria falar desse título, específico, para a gente compreender um pouco o que é essa violação sexual no ambiente de trabalho. E essa violação, ela pode acontecer de diversas formas, Assédio é uma das principais, mas tem importunação sexual também. Na segunda metade do evento, o psicanalista Bruno Farrá, que atua como psicólogo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro, discutiu a relação entre assédio moral e a depressão nos dias de hoje. É um assunto bastante complexo. A gente está perdendo essa luta há 27 anos porque a gente está vendo só a ponta do iceberg. Gostei muito da palavra estrutural, vinda já da nossa doutora Érica. Também vamos pensar no assédio moral como estrutural aqui. Este evento fez parte da Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação promovida pelo TRT-RN por meio dos subcomitês de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e da discriminação. E tem esse intuito de demonstrar que nós também estamos preocupados com esse tema, com relação ao nosso próprio corpo interno, e mostrar para as pessoas sobre como reagir, como agir diante da situação, como ajudar, por exemplo, um liderado que esteja passando por uma situação assim, ou algum colega também que a gente presencie, falar que nós podemos ajudá-los e queremos também responsabilizar, se for necessário, e ajudá-los a sair dessa situação que eles possam estar se sentindo. O assédio e a discriminação são situações realmente muito complicadas para qualquer organização. Pode causar uma quebra ou uma desconfiança da imagem do nosso tribunal, como também criar um ambiente de trabalho que esteja fragilizado. O presidente do TRT-RN, Eduardo Rocha, e o coordenador do Subcomitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e à Discriminação, Bento Herculano, participaram da abertura do encontro e falaram dos prejuízos desse tipo de prática para o bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho. E a gente da Justiça do Trabalho tem que dar o exemplo. Como é que você vai permitir um assédio na Justiça do Trabalho que combate o assédio de maneira geral? Então é muito importante e é muito peculiar a participação da Justiça do Trabalho nesse item do combate ao assédio e à discriminação, que é outro grande mal. Mas como não tínhamos a ouvidoria da mulher, nós estamos designando, a pedido do ouvidor, em consonância com a presidência, a juíza doutora Fátima Cristiane, para ser a juíza auxiliar da ouvidoria, sendo ela, então, a ouvidora mulher. Porque muitas vezes a mulher que sofre um assédio moral, principalmente o assédio sexual, que é gravíssimo, ela se sente bem mais acolhida e bem mais na linguagem auscultativa com uma outra mulher, questão de gênero. O ministro corregedor da Justiça do Trabalho, Vieira de Melo Filho, que estava em Natal para a correição ordinária do TRT-RN, também participou da abertura das palestras e falou sobre o combate ao assédio no âmbito do TST. Olha, ela surge a partir da Resolução 360 do Conselho Nacional e que também é reproduzida por uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mas é um ponto essencial que nós temos trabalhado, inclusive nas correições, junto a todos os tribunais. Porque o problema do assédio ele é extremamente grave porque ele causa a toxicidade do ambiente de trabalho e ele causa o adoecimento mental e físico de todas essas pessoas, o que leva a um absenteísmo acelerado e também a um prejuízo externo dos relacionamentos familiares, pessoais desse servidor ou desse empregado que é atingido pela prática do assédio. Um ex-empregado de um açougue que era obrigado a reaproveitar carnes vencidas deverá receber R$5.000 de indenização por danos morais. Rafael Lopes tem os detalhes dessa decisão judicial. De acordo com o ex-empregado, sua superiora gritava e o tratava mal, embora não utilizasse palavras de baixo calão. Os problemas de relacionamento ocorreram de acordo com ele, porque ela queria reaproveitar carnes vencidas e o trabalhador não concordava.
Ele conta que obedecia porque, do contrário, era punido. Afirmou ainda que tais carnes iam para a venda com novas datas de vencimento. Em defesa própria, a empresa alegou que o ex-empregado não apresentou qualquer prova de alguma prática ilícita por parte da rede de supermercados. O desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, relator do processo no TRT-RN, destacou que a testemunha apresentada pelo ex-empregado afirmou que a chefe o tratava de forma mal educada e autoritária, mas nunca a viu xingar ou gritar. No entanto, diz ter presenciado diversas vezes a chefe determinar ao ex-funcionário que reembalasse carnes com vencimento já ultrapassado e que o ex-empregado cumpria as ordens porque era subordinado a ela. Já a testemunha apresentada pela empresa disse que os conflitos do ex-empregado com a chefe decorriam da negativa do reclamante em cumprir afazeres do dia a dia. Negou que houvesse orientação para que a data de validade das carnes fosse alterada e que, se isso acontecia, foi sem o conhecimento da chefe. Para o magistrado, só em deixar em aberto a possibilidade de tal conduta já denota menor firmeza nas suas alegações, como destacou. Embora a chefe do autor do processo não o ofendesse com palavras de baixo calão, ficou comprovado que tratava o ex-empregado de forma mal educada e ríspida. Isso devido à não concordância do subordinado em reaproveitar as carnes vencidas. O relator ainda destacou que, abre aspas, está claramente demonstrado, portanto, um reiterado comportamento desrespeitoso da superiora hierárquica, afetando sobremaneira o ambiente e a relação de trabalho que deveria ser saudável e agradável. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento inicial da primeira vara do trabalho de Natal. E um trabalhador teve a demissão por justa causa mantida pela Justiça depois de postar um conteúdo inapropriado no TikTok que foi gravado num canteiro de obras. A Vara do Trabalho de Açu manteve a justa causa aplicada a um ex-empregado de uma empresa de engenharia após a publicação de um vídeo no TikTok. Na gravação, feita dentro do canteiro de obras, o trabalhador aparece descendo uma ladeira em um carrinho de mão com instrumentos de trabalho junto a outro colega, com a legenda, abre aspas, eu e casca de bala, sem nada para fazer na obra, fecha aspas. A empresa considerou o ato como indisciplina e mau procedimento, prejudicando sua imagem diante de clientes. A juíza Maria Rita Manzarra destacou que o vídeo violou normas de segurança e transmitiu a ideia de desorganização e irresponsabilidade no ambiente de trabalho. Além disso, o contrato de trabalho proibia o uso de celular e a publicação de imagens do local sem autorização. Segundo a magistrada, o comportamento colocou em risco a integridade física dos envolvidos e justificou a demissão por justa causa. A parte recorreu da decisão na segunda instância. Vamos para o intervalo agora? Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho Simone Jalil. Vamos falar sobre a Rede Potiguar de Cooperação que foi apresentada durante a caravana virtual dos Centros de Inteligência. É já, não sai daí. Na última terça-feira, a Rede Potiguar de Cooperação Judiciária realizou mais uma etapa da caravana virtual dos Centros de Inteligência com a participação de servidores e magistrados de todo o Brasil. A gente vai conversar agora com a coordenadora da Rede Potiguar, que vai falar um pouco mais sobre como foi essa caravana, que, como eu falei, reuniu aí gente do Brasil todo. Doutora Simone Jalil, juíza do trabalho e coordenadora dessa. Muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho. Obrigada, Heloísa, pelo convite para falar sobre esse importante evento. Doutora, como foi a caravana virtual, que foi realizada na última terça-feira pela Rede Potiguar de Cooperação? A caravana virtual ela vem acontecendo em vários estados do nosso país. E aqui nós tivemos a honra de ter a própria conselheira Daniela, que ela é, digamos, a grande mentora, é a responsável por esses centros de inteligência de uma forma geral no país. E ela realmente, o que muito nos agradou foi que ela ficou encantada como nós realmente somos uma rede de cooperação, uma rede de colaboração, porque aqui nós estamos os 4 ramos do poder, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça Eleitoral, atuando conjuntamente nessas demandas diferenciadas e que muitas vezes acontecem num poder judiciário, num ramo do poder judiciário, e no outro ramo está bem acontecendo. Então, a gente consegue se juntar para construir decisões
melhores, decisões que melhor atendam aquele problema, melhor resolvam aquele problema e melhor atendam os jurisdicionários. Doutora, essa rede potiguar de cooperação, como a senhora falou, une aí, 4 instituições da Justiça, foi criada aí há quase um ano, em junho do ano passado. E que resultados vocês já conseguem extrair dessa rede? A rede potiguar, ela é uma rede de cooperação e de inteligência. Então, assim, ela atua tanto nos termos de cooperação, de uma forma direta, como nos centros de inteligência. E isso facilita, porque às vezes a gente quer ver um resultado de um processo, a gente tinha que mandar um ofício, pedindo informações para aquele juiz, para que aquele juiz informasse. Então, isso demorava um certo tempo e até era mais trabalho para as unidades. E agora não, você vai poder acessar como os advogados já fazem, só que os juízes não conseguiam. Você pode acessar ali o processo, ver a situação que aquele processo está e o impacto que ele traz para o processo que está sob a sua jurisdição. Então, assim, são vários termos de cooperação que melhoram a prestação jurisdicional. Então, o objetivo é esse, melhorar a prestação jurisdicional. Doutora, e quais os próximos passos aí dessa rede, de cooperação e inteligência? O que é que vocês estão planejando ainda para fazer esse ano? A gente, em novembro, faz 10 anos, é bom informar que faz 10 anos que aqui no Rio Grande do Norte já existem os centros de inteligência. Embora a rede potiguar tenha sido firmada em junho do ano passado, mas essa cooperação entre os órgãos, ela já existia. E há 10 anos nós tivemos o pioneirismo dos centros de inteligência aqui em Natal. E a partir daí, muita cooperação foi firmada entre os órgãos. E pensando nisso, nesses 10 anos, é que nós vamos sediar o 4º encontro de centro de inteligências do Brasil, que vai ser em novembro aqui na nossa Natal. Então, hoje a gente trabalha nesse projeto, nesse grande projeto, que é trazer todos os centros de inteligência para que a gente possa compartilhar boas práticas, para que a gente possa ter conhecimento de outras formas de atuação que existem no Brasil inteiro. Porque tudo tem que ser compartilhado e quanto melhor a gente tiver esse conhecimento, o que deu certo, num local e no outro, melhor a gente vai poder atender a nossa população. Com certeza. E a gente vai acompanhar também para divulgar esse evento e para as pessoas que quiserem participar, saberem como vão poder fazer. Doutora Simone Jalil, juíza do trabalho e coordenadora da Rede Potiguar de Cooperação e Inteligência, muito obrigada pela sua entrevista e um bom trabalho. Eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana.